Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar sobre Roma, né? A Antiguidade Romana. A gente vai falar das origens à Constituição da República, né? Então, o estudo da Roma Antiga é dividido em monarquia, que foi de 753 a.C. a 509, a República, que vai de 509 a 27 a.C., né? E o Império, que vai de 27 a.C. até 395 ou 476, a depender do livro didático. Então, a gente vai estudar essas três fases. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar sobre a monarquia e a república. Então, vamos ao estudo. Na imagem aqui, nós temos a imagem do Senado Romano, no qual, conforme a descrição aqui no texto, vocês estão vendo aí na apostila de vocês, né? Na apostila, nós temos aqui a figura do senador Cícero, discursando aqui para os senadores, e a figura isolada aqui de Catilina, né? Que tentou dar um golpe aqui no Senado, foi descoberto e está sendo julgado pelos senadores. Então, nós temos essa informação inicial aqui sobre esse assunto. A gente vai falar um pouco agora sobre a origem, as origens, né, do povo romano. Então, os romanos, a civilização romana, elas tiveram vários povos que a constituiu. Então, na imagem aqui nós temos aqui em verde a civilização etrusca, o povo etrusco, né? Em vermelho aqui no centro, né? Região aqui que a gente chama região do Lácio. Nós temos aqui vários povos, os úmbrios, sabinos, latinos, ruscos e sanitas. Na região mais ao sul aqui da Península Itálica, nós temos os gregos, né? E na região aqui da Sicília, nós temos aqui os cartagineses, né? Vários povos aqui que constituíram o povo romano. E na apostila nós temos as informações aqui precisas de todos eles, né? Os latinos, sabinos, os sanitas, úmbrios, nós temos também os ligúrios, os gauleses, os etruscos e os cartagineses e os gregos, tá? Todos esses povos aí se miscigenaram, se misturaram, né? E criaram o homem romano, o cidadão romano, tá? Então, nós temos essa informação inicial aqui. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a formação mitológica, né, da Grécia, a formação mitológica, né, de Roma. Então, Roma foi uma cidade, né, eu vou escrever aqui no quadro para ficar melhor para a gente. Então, Roma foi uma cidade que foi fundada por Rômulo e Remo. Tá? A gente vai ver como que esse processo se deu. Tá? Então, vamos aqui a informação aqui no quadro. Vamos à informação aqui no quadro, só para anotar. Então, nós temos aqui, depois da Guerra de Troia, entre os gregos, né, e os troianos, um príncipe de Troia chamado Enéas, ele fugiu da região ali de Troia e foi, né, fugiu lá para a região da Península Itálica, para a região central ali da Península Itálica, a região chamada de região do Lácio, tá? Lá ele foi recebido pelo rei local, né, pelo rei daquela região, e esse rei concedeu a sua filha, chamada Lavínia, para se casar com Enéas. Enéas já tinha uma esposa chamada Creusa. Então, Enéas, com a Creusa, tiveram um filho chamado Ascânio. Ascânio fundou, né, a cidade, né, de Alba Longa. E aqui, Enéas com a Lavínia tiveram um filho chamado Silvio Póstumo. Tá? E aí o que ocorreu? Com a morte
com a morte de Enéas, Ascânio tentou matar o Silvio Póstumo para tomar o poder e se tornar o rei. No entanto, ele não conseguiu. E aí, ele morreu, e o seu filho, Lulo, né, brigou aqui com Silvio pelo trono. Tá? Então, nessa luta não teve vencedor, então quem que escolheu aqui que seria o rei foi o povo. E o povo escolheu o Silvio Póstumo para ser o rei, né, desse povo. E aí, então, dessa região aqui chamada Alba Longa, tá? Alba Longa, no reino do Lácio ali. E aí, o Lula aqui, para não ficar sem cargo, ele foi dado o cargo de pontifício. Que era pontifícia, que era um cargo religioso, tá? Então, beleza. Então, nós tivemos aqui como se fosse um rei e o outro cara mais importante do reinado, que era, né, o segundo mais importante, que era o pontifício, né? Pontifício máximo. Bom, os descendentes aqui, os descendentes de Silvio Póstumo foram, né, tendo filho, e chegou um ponto que os seus últimos descendentes foram dois. Tiveram dois filhos. Um chamava Numitor e o outro se chamava Amulho. Então, o Amulho, o Numitor, ele era o rei, né? Por quê? O filho mais velho do antigo rei, ele é o sucessor. Então, Amulho, o que ele fez? Ele depôs o irmão dele, e se pôs no trono. Então, ele virou rei. Ele, ao depor aqui o Numitor, ele prendeu o Numitor e a sua filha. O Numitor tinha uma filha chamada Rhea Silvia. Então ela ficou presa em um castelo, né, sem contato com pessoa alguma, com homem algum. No entanto, ela se casou com Marte, né, o deus Marte, que se apaixonou por ela. E aí eles tiveram 3 filhos. A gente vai colocar o nome aqui dos 2 principais. Rômulo e Remo, né? E aí Amulho aqui, ao saber, né, dos filhos de Rhea, Silvia e Marte, ele manda matar, né, os 2, só que os 2 não morrem, né? E aí coloca os 2 no cesto e coloca no rio para que os 2 morressem. Só que eles foram encontrados por uma loba, né? Nós temos a imagem aqui, e aí posteriormente ele foi criado por pastores. Quando eles cresceram, o que ocorreu? Quando eles cresceram, eles souberam do seu sangue real, né, do seu sangue nobre, voltaram lá para a cidade de Alba Longa, na região do Lácio, né? E aí o que eles fizeram? Eles depuseram aqui. Eles depuseram o Amulho, né? E puseram o Numitor no cargo, repuseram Numitor no cargo, né, no seu cargo de direito. E aí, o Numitor, em agradecimento, permitiu que Rômulo e Remo fundassem Roma, tá? E aí, fundassem Roma. Eles fundaram Roma. Com o tempo, os 2 brigaram lá para ver quem que seria o rei dessa cidade de Roma. E aí, por conta disso, né, o Rômulo aqui, ele mata o Remo e se torna o primeiro rei, né, o primeiro rei romano. Primeiro rei Rômulo mata o seu irmão e se torna o primeiro rei romano, tá? Basicamente é assim. Essa é uma origem mitológica. A outra é a seguinte: a outra é que os povos, que a cidade de Roma foi criada em um forte militar, né, pelos sabinos e pelos latinos,
para se protegerem, né, da invasão dos etruscos, tá? Então, isso ocorreu, pessoal, a fundação de Roma ocorreu em 753, tá? Antes de Cristo, tá? E aqui de 753 antes de Cristo até 509 antes de Cristo, nós estamos falando aqui da monarquia romana. Então, é o período monárquico. Monárquico. Por que se chama monarquia, pessoal? Porque o mono significa um. Tá? Então, monarquia, monocromático. Então, essa palavra aqui, ela significa um. E arquia significa poder. Poder, né, de uma pessoa. E essa pessoa era o rei, tá? Então, basicamente, nós temos essa informação inicial. A gente vai passar para as próximas páginas para que a gente possa discutir sobre os outros assuntos do texto, tá? Então, vamos aqui. Vamos aqui a próxima página para a gente, né? Nós temos aqui, vamos à página 36, né, para a gente discutir um pouco sobre as principais instituições da monarquia romana, tá? Só um segundo aqui, vamos apagar todas as informações aqui para deixar o quadro limpo. E aí a gente continuar a nossa explicação. Então vamos aqui, pessoal. A monarquia, né? Vou colocar aqui os 3 períodos de estudo de Roma, tá? Então, 753 a.C. até 509. E de 509 até 27 a.C. 27. E aí, de 27, nós temos aqui até o ano 395, tá? Antes de Cristo, e aqui, depois de Cristo, beleza? Então, esse período aqui, nós chamamos de monarquia, tá? Esse período aqui nós chamamos de república. Esse período aqui nós chamamos de império. Tá? Então, nós temos esses 3 períodos aqui dentro da civilização romana. A gente vai estudar as instituições romanas. Quais que eram as principais instituições romanas? A gente vai aqui falar um pouco sobre isso, tá? Sobre as principais instituições romanas. E para isso, a gente vai utilizar o quadro aqui, explicar melhor esse assunto. Então, nós temos, vou colocar aqui, principais instituições da monarquia romana, tá? Da monarquia. Então, vamos lá. Nós temos o rei, nós temos aqui o Senado, nós temos também a Assembleia, né, dos Cúrias. Assembleia dos Cúrias. Então, essa aqui eram as principais instituições romanas, tá, desse período. E o último rei etrusco, que foi o Tarquínio o Soberbo, ele tentou criar, né, a Assembleia do Povo. Assembleia do Povo. Ele quis criar a Assembleia do Povo, tá, para diminuir o poder, né, do Senado, né?
Então, aqui, ó, mais poder à Assembleia do Povo significava menos poder ao Senado. O Senado não aceitou isso, né, e vetou a lei e destronou, né, o último rei da monarquia romana, que foi o Tarquínio o Soberbo. Soberbo, tá? Então, beleza, pessoal. Então, aqui, a Assembleia dos Cúrias era formada por pessoas da classe dos patrícios, né? Patrícios guerreiros, principalmente. O Senado era formado por anciões, por pessoas mais velhas, né? E o rei era a pessoa que governava efetivamente, né? Ele governava, no entanto, com o auxílio do Senado. Ele não tinha poderes absolutos, tá? Todas as suas decisões dependiam da aprovação do Senado. Por conta disso que ele tentou criar aqui a Assembleia do Povo para diminuir o poder do Senado, tá? A distribuição social, a classe social lá no período monárquico aqui da civilização romana era o seguinte, tá? Nós temos aqui os patrícios, que eram a elite, proprietários de terras, patrícios. Nós tínhamos aqui do lado os plebeus, clientes, tá? Os plebeus. Vou colocar clientes. Tá? Então, como eles eles trabalhavam para os patrícios, eles eram protegidos pelos patrícios. Então, eles estavam na hierarquia social logo abaixo dos patrícios. A terceira classe social eram os plebeus, né, que não tinham, né, a proteção dos patrícios. Plebeus. E por último aqui eram os escravizados. Escravizados. Tá? Então aqui nós temos aqui constituído como que funcionava, né, as instituições e a sociedade no período monárquico. A gente vai falar um pouco agora sobre o período republicano. Tá? Vamos. Então, página 36, vamos à página 37. Então, a gente vai falar sobre o período republicano. Eu vou limpar a tela aqui para que a gente possa, né, falar um pouco sobre esse assunto. Então, vamos aqui falar um pouco sobre a República Romana. Deixa eu limpar a tela. Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Tá. Então, República Romana, né? A República, período republicano. República, né? Que foi de 509 a.C. a 27 a.C. Esse período aqui foi o período republicano, tá? Então, as instituições republicanas, as classes sociais eram as mesmas ali, né? O extrato social. Então, a gente vai falar um pouco sobre as principais instituições da civilização romana dentro desse período histórico, tá? Então, a gente vai falar. As principais instituições eram a magistratura, deixa eu escrever melhor aqui. Magistratura. Nós tínhamos também o Senado. O Senado ele existiu em todo o período da civilização romana, tá? E nós temos aqui também as assembleias. Tá, então nós temos aqui, na questão da magistratura, nós temos os seguintes, né? Os seguintes personagens importantes. Nós temos aqui os cônsules, que eram sempre dois, tá? Então, eles tinham função militar e civil, tá?
Nós temos também os pretores. Tá? Então, os pretores, eles eram responsáveis pela, também eram dois, pela justiça, né? E também pelo governo das províncias romanas, tá? Ou seja, pelos estados romanos. Nós temos também os questores, questor, né? Questores. Tá? Os questores, eles eram responsáveis pelas finanças e pela administração. Temos também os edis. Eles tinham a função de trabalhar na infraestrutura das cidades. Infraestrutura, tá? E nós temos também aqui os censores, tá? Censores. Eles elaboravam a lista dos senadores, listas dos senadores, e também eles faziam o censo, ou seja, a contagem da população, da sociedade, para poder melhor extrair os impostos aí da população. O Senado, ele era formado por 300 ex-magistrados, né? Então, essas pessoas aqui foram magistrados, que depois deixaram de ser. Elas poderiam se tornar senadores, ex-magistrados, tá? E as assembleias tinham um fator importante. As principais eram essas três aqui, tá? Então, a Assembleia dos Tribunos, Assembleia da Plebe, deixa eu melhorar essa letra aqui, Assembleia da Plebe, e também a Assembleia Curiata. Vamos aqui responder essa questão aqui. Assembleia, ou melhor, Assembleia Centuriata, tá? Assembleia Centuriata. Bom, nós temos, dessa forma era organizado, né, a instituição da República Romana. Tá? Basicamente assim. Então, a gente vai continuar nosso estudo aqui falando sobre outros assuntos importantes, tá? Então, vamos aqui à página 38. Então, aqui na página 38, nós temos algumas informações. A luta dos plebeus, tá? Então, assim, por conta de haver muita pobreza em Roma e de a riqueza não ser distribuída entre toda a população, né? A maior parte da população era constituída por plebeus e escravizados, né? Então, chegou um tempo, como os plebeus eles não tinham muito direito e muita participação e decisão efetiva nas decisões políticas romanas, eles decidiram abandonar a cidade, abandonar ali a civilização romana. E aí, como eles eram a maior parte da população, eles faziam parte eles faziam parte do exército, né? Então eles eram uma classe social importante, embora não tinha direito algum. Quando eles decidiram ir embora de Roma, os patrícios, né, por verem a importância dele para o Estado romano, né, fez algumas mudanças políticas para que eles voltassem. Né? Dentre essas mudanças, nós temos aqui, pessoal, para falar para vocês aqui, na página 39, tá? Então, por exemplo, tribuno da plebe, então foi concedido ali de os plebeus eles terem 2 representantes, né, que poderiam vetar decisões do Senado. Então, vetar, ou seja, foi feita uma lei que contrariasse os direitos da plebe, os plebeus. Esses tribunos da plebe aqui, eles poderiam, né, anular essa decisão, ou seja, vetar. Uma outra elemento importante, né, de direito para os plebeus, que foi a lei das 12 tábuas, né? As leis elas foram escritas, porque quando a lei não era escrita, os patrícios moldavam as leis a seu favor, né? Então, as pessoas mais pobres, os plebeus, eles não tinham seus direitos garantidos porque a lei não era escrita. Então, os patrícios manipulavam as leis ali, que não eram escritas, a seu bel prazer. Então, com isso, né,
os plebeus tiveram mais direitos, porque eles poderiam já ter um documento físico que mostrasse quais eram os direitos dele. Uma outra lei importante foi a Lei Canuleia. Essa lei permitiu o casamento de plebeus com patrícios, tá? Uma outra lei foi a Lei Licínia Sextia, Licínia Sextia, tá? Essa lei também foi importante porque ela estabeleceu o fim da escravidão por dívida, tá? Da escravidão por dívida. Beleza? A gente vai falar um pouco aqui sobre as guerras púnicas, tá? Então, a gente vai escrever um pouco aqui só para deixar registrado aqui as principais datas em que essas guerras ocorreram, tá? Então, as guerras, vamos aqui. Tá, então, as guerras púnicas. Então, elas iniciaram lá em 264 a.C., né? Passaram ali as principais, né, batalhas em 202 e 149. Tudo aqui antes de Cristo, tá? Então, inicialmente, os romanos venceram essas guerras, né? Na verdade, estava bem equilibrado ali os combates. Essa guerra iniciou aqui em 264, com os romanos conquistando vitórias, tá? Em 202, que ocorre? Essa guerra aqui, pessoal, os punos aqui, ela é entre os romanos versus cartagineses. Esses cartagineses, eles eram denominados, chamados de povos punos, pelos romanos, tá? Por isso que a gente chama de guerras púnicas. Tá? Então, aqui, os cartagineses perderam em Zama para os romanos, tá? Perderam, então eles voltaram. Cerca de 50 anos depois, os cartagineses eles começaram a enriquecer novamente e começaram novamente a ser uma ameaça comercial para Roma. Então Roma decide, né, destruir definitivamente, né, os cartagineses aqui nesse período aqui, ó, nessa data aqui, tá? Então que foi um fator importante. Por que Roma quis guerrear com Cartago? Porque Cartago era uma civilização importante que fazia concorrência, né, comercial aqui, principalmente nessas ilhas aqui, ó, Ilha da Sicília, da Córcega e do que mais essa ilha aqui. Então essas três ilhas aqui, que eu não me recordo mais o nome dessa aqui, Ilha da Sicília, Ilha da Córcega e da Sardenha, tá? Então nós temos essas três ilhas aqui. E a região de Cartago fica na região do norte aqui da África. Então ela transitava por essa região aqui do mar Mediterrâneo, do mar terreno, e comercializava com essas civilizações aqui. E aí causava prejuízo para Roma. Então Roma não queria nenhuma concorrência e decidiu com isso, né, derrotar os cartagineses. Com a vitória dos romanos, eles conseguem ali 40 mil escravizados, né? E aí os escravos eles começam, né? Eles já eram importantes, mas cada vez os escravos eles se tornam uma base importante, né, para o império, para a civilização romana, tá? Então a gente vai continuar aqui nosso assunto, falando aqui agora sobre a crise da República Romana, tá? Então aqui nós temos a imagem aqui, tá? Umas imagens importantes. Então os líderes lá os líderes cartagineses eram Amílcar, Barca e Aníbal. Eles utilizavam elefantes, né, para guerrear contra os seus inimigos. Isso aqui é um fator importante. E os romanos eles desconheciam, né, esse tipo de estratégia, utilizando elefantes como, né, um meio de guerra. Bom, a gente falou aqui sobre a plebe, tá? A gente vai falar um pouco aqui, então. Então, com a vitória dos romanos sobre os cartagineses, eles tiveram domínio aqui em toda a região, olha só. Então, a Península Itálica aqui, então, com a vitória sobre os cartagineses, eles conseguiram controlar todo o norte aqui da África, todo o norte da África, a região da Europa aqui, quase toda, né, e ainda um pouco da Ásia aqui. Tá?
Então a crise a crise que se abateu à República Romana, tá? Essa crise. Bom, apesar de aquelas leis que eu falei anteriormente terem sido editadas e terem beneficiado os plebeus, ainda assim havia muito conflito, porque a terra era concentrada na mão dos patrícios, os plebeus eles não tinham direito à terra, os soldados não tinham terra, então com isso a sociedade havia uma desigualdade muito grande. E aí ocorreu o que ocorreu? Alguns membros das assembleias, principalmente os tribunos da plebe, o que eles fizeram? Começaram a criar leis no sentido de atacar esses problemas, né? Os principais problemas, que era a concentração fundiária, a concentração na mão de terra de poucas pessoas. Tá? Então nós tivemos esses dois personagens históricos importantes, né, que foi Tibério e Caio Graco, esses dois irmãos. Então o Tibério Graco ele editou uma lei para que entregasse lotes públicos, né, terras públicas, para os plebeus e para os soldados. Tá? Então, o Senado, um fator importante dessa lei era que se um proprietário, se um patrício tivesse mais do que 50 hectares de terra, essa parte excedente deveria ser apropriada pelo Estado, para que o Estado romano dividisse essa terra entre entre os plebeus. Tá? E aí o Senado não gostou dessa lei, né, vetou essa lei, ou seja, anulou essa lei e ainda assassinou, né, o Tibério Graco. O seu irmão, o Caio Graco, tempos depois, edita uma lei no sentido de permitir que as terras que Roma conquistou dos outros povos seja colonizada, né, por plebeus. E aí essa medida também desagradou o Senado Romano, o Senado Romano republicano, que também o assassinou. Tá? Então nós tivemos a crise advinda aqui, né, da concentração fundiária principalmente. Tá? Então, pessoal, Então, a escravidão romana. Então, a escravidão romana foi a principal mão de obra que sustentou toda a civilização romana durante o período de sua existência. Tá? Então, Roma era um estado que, guerreado com outras nações, outros estados, se apropriava das riquezas desses estados e também chamava pessoas, né, desses povos conquistados para comporem o seu exército e continuar conquistando novas terras. E essas províncias conquistadas, os povos dessas províncias eram escravizados e através dessa escravização a riqueza da civilização romana se constituía. Tá? Então, quem que eram os escravizados? Os principais escravizados eram os prisioneiros de guerra e os endividados, né? Escravizados por dívidas, né? que não foram pagas. Então, daqui eram as principais. Os escravizados também, eles eram utilizados, como mostra na imagem aqui, como gladiadores, né? Eles eram designados como gladiadores com a finalidade de entreter o público, né? Então, assim, imagina uma sociedade que estava com vários problemas sociais. Então, os gladiadores eram utilizados num conceito do pão e circo, em que os governantes ali eles procuravam entreter a população, né, para que elas não se revoltassem e tal. E isso era chamado de pão e circo. Né? Então, é o que nós temos hoje na sociedade. A novela é uma espécie de pão e circo. Filmes e muitas outras formas de entretenimento que, de alguma forma, buscam, né, amenizar os nossos problemas ou, de alguma forma, fazer com que a gente pense menos nele e aí a gente reclame menos do governo, entre outros assuntos, entre outras formas importantes que o Estado tem, né, de fazer com que o povo não se rebele contra as decisões que o governo toma. Tá? Isso, todos os governos, de todos os lados, fazem isso de alguma ou de outra forma. Uns mais, outros menos. Mas isso é feito, tá? Bom,
nós temos, falando sobre isso aqui. Então, esse processo de escravização, por conta dele, houveram várias revoltas dos escravizados contra a sua condição, naturalmente, né? Então, a principal revolta dos escravizados foi a de Espartaco, que ocorreu em 73 a.C. Então, ele fugiu, reuniu 78 escravos, e aí esse número foi cada vez aumentando mais, porque como ele fugiu, ele montou um pequeno exército, ele conquistava, ele saqueava pequenas cidades, membros dessas cidades se agrupavam dentro do grupo ali do Espartaco. Então esse grupo começou a crescer bastante e começou a causar problemas para Roma. Tá? Então os senadores mandaram várias legiões romanas para tentar destruir esses revoltosos, né? E eles conseguiram finalmente. Então vários dos líderes foram mortos, vários membros dessa revolta foram mortos, mas foi uma revolta importante porque mostrou para Roma, para a República Romana, que a escravidão era um tipo de ofensa humana que as pessoas não aceitavam, que os escravizados não estavam aceitando, e poderia causar a ela muitos problemas, como a própria destruição da própria civilização romana. Então nós temos esses fatores aqui principais. A gente vai falar um pouco agora sobre a República dos Militares em Roma. Então, pessoal, um fator importante aqui, nós temos a falar. Então, como Roma era uma civilização altamente militarizada, né, ela era voltada para a expansão e conquista de outros povos. Então, para se ascender socialmente nessa sociedade, você tinha que ser militar. Tá? Se é uma sociedade voltada para o militarismo, para a expansão, para a conquista de outras terras, e é assim que eles conseguem adquirir riqueza e poder, dinheiro, então, uma das formas de você crescer socialmente e politicamente em Roma era você sendo um importante guerreiro, né, um importante general. Então, por conta disso, os principais generais de Roma se tornaram grandes políticos. Tá? Então, ocorreu a formação do primeiro triunvirato, né? Triunvirato, ou seja, trium significa três, né, naturalmente, e virato de varão, de homem. Então, associação de três homens. Então, o primeiro triunvirato, ele foi governado por Júlio César, por Pompeu e por Crasso. Né? Então, esses três eles governaram Roma nesse período. Tá? Então, foi um período em que as conquistas militares davam legitimidade para que esses generais governassem a República Romana. Tá? Então, aí, pessoal, a gente termina aqui as nossas considerações sobre esse assunto. Tá? Então, depois da ocorrência do primeiro triunvirato, houve o segundo triunvirato, que foi composto por Marco Antônio, por Otávio e por Lépido, né? E aí, Otávio, ele consegue combater os outros dois membros do triunvirato e se intitula, né, ditador, imperador. E aí, né, com a sua coroação como imperador e tal, que a gente estabelece o início do Império Romano, o fim da República e o começo do Império, tá? Pessoal, basicamente essas informações que nós temos a falar a vocês. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários ou em nossas aulas ao vivo. Então, até breve.